Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pai Ariel de Oxóssi e estou aqui para falar sobre essa pombagira que eu amo tanto, que faz parte da minha vida desde os meus 14 anos de idade. Maria Mulambo. É, você que conhece, já fez uma consulta ou não fez uma consulta, já viu de vista, já soube dessa pombagira, eu tenho certeza que você é apaixonado por essa senhora, não é? E a minha história com ela é muito longa, mas não é para esse vídeo, é para o próximo. Então eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Geralmente, não estou falando que a minha verdade é única, mas Maria Mulamba é uma pombagira muito séria, apesar de algumas brincadeiras para o momento ficar agradável. Eu digo que Mulamba não é mãezona, ela é vovozona, é aquela que abraça, é aquela que, ao mesmo tempo em que ela vai te descascar e vai ser esporro atrás de esporro, no final é aquele aconchego de vó, aquele aconchego de racional do que a gente está fazendo certo ou o que a gente está fazendo errado. Eu costumo dizer que a Mulambo, primeiro, ela deixa você se espernear à vontade, achar que está certo, ter razão, e no final ela vem reorganizando tudo, te mostrando um caminho, né? Mas as pessoas têm a falar, mas fala sobre filho e filha de Mulambo. É muito complicado porque cada cabeça é uma cabeça, né? Então eu vou falar aqui baseado no que eu vivi com essa senhora, no que eu vivo com essa senhora desde os meus 13 anos de idade. Apesar de não ter incorporado com ela muito cedo, a Mulambo começou a me pegar, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos de idade, e daí para cá minha vida vem sendo transformada todos os dias, né? Ah, mas é puxa-saco de Mulambo? Não. O que eu vou dizer, eu não sei se você vai concordar comigo, pode deixar nos comentários. Você está precisando de, de uma visão racional, de uma visão de vida, para sua vida entrar no eixo, por princípios, uma certa ética, um certo caminho. Eu até falo, Padilha pode até ajudar, mas quem vai botar isso no trilho é a Maria Mulamba. A Mulamba ela vai muito no racional. Tanto que a minha questão emocional, né, desde novo, sendo sacerdote, né, a minha questão sobre a vida, sobre o despertar espiritual, foi essa senhora que trouxe. E a Padilha, ela trabalha em outros caminhos, mas parece que ela não é tão ligada nisso. Isso eu estou falando da minha visão, tá? Você pode ter uma Maria Padilha em que totalmente acompanha o seu racional e é aquela senhora que bate mesmo, né? Então, eu costumo dizer que a Padilha ela vem numa energia mais de crescimento, profissional principalmente, de dinheiro, e Maria Mulamba ela vem ali como se fosse trabalhando na sua mente, no seu coração. E é muito complicado falar da Mulambo, porque assim, cada um tem um jeito de lidar com o seu sagrado e com suas entidades, né? Então vamos lá, vou te contar uma história que para tentar mais ou menos falar dessa senhora. Você vai perceber que eu vou dando várias voltas dentro do assunto, mas daqui a pouquinho as coisas vão se encaixar. Lá no barracão apareceu uma senhorita para me poder ajudar, e aí, a pedido da Mulamba, eu comecei a ajudar essa senhora. E aí, ao decorrer dessa ajuda, a pessoa foi crescendo, foi conseguindo as coisas, tanto profissionalmente quanto de vida normal. E aí, no final, o pai de santo ou a mãe de santo que falar para você que é super-herói ou super-heroína, você já bota o pé atrás, porque muitas das vezes quem fica com a parte da carga, tanto no ebó, seja, sei lá, na Umbanda com descarrego, é óbvio que o médium fica com uma parte e depois ele tem que dar seu jeito ali dentro do conhecimento dele para poder dissipar essa energia. Mas aí essa energia voltando para essa menina que eu cheguei a ajudar, ficou comigo. E aí me prejudicou em algumas coisas. E aí, passando um tempo, eu não estava conseguindo resolver sozinho, fui chegar na Mulambo, falei, Mulambo, eu preciso de ajuda para poder arrancar esse tipo de energia de mim, porque está me atrapalhando, está me deixando desconfortável e, de fato, está influindo em outras coisas da minha vida, então, sozinho eu não estou conseguindo, então eu preciso de ajuda da senhora. E aí ela pegou e me ajudou, a trancos e barrancos ali, a gente conseguiu vencer, graças a Exu. Mas
Chegou num dia que eu estava meio, sabe quando a gente acorda meio revoltado? Todo mundo tem. Se você é espírita e você não acordou um dia meio revoltado, falando que vai jogar tudo pro alto, eu desconfio de você. Você deve ter algum traço de psicopatia, porque não é possível. Todo mundo já pensou um dia. E aí eu cheguei nela para poder conversar sobre isso, que a gente está trocando ideia aqui, e aí falei, pô, não é justo, que não sei o que não sei o que lá. E aí a resposta dela só foi, ué, você não aceitou ser sacerdote? Então, exerça aquilo que você veio para fazer no mundo. E essa foi a resposta. Ali na hora eu fiquei meio chateado, meio estressado. Pô, eu falo pra cá, e só tem isso de resposta. E aí depois eu analisando, né, sobre essa resposta dela, é totalmente verdade, né? Você não escolheu ser também, além do santo ter te encaminhado para esse título, para essa cadeira da ingratidão que eu falo sempre. A vida é isso aí mesmo. A gente vai ajudar as pessoas e vai botar o nosso tá reto. A gente vê outra pessoa mais confortável, melhor, ou dentro de uma saúde, dentro de um caminho, né? Conforme os vídeos for passando, você vai ver que algumas coisas que eu falo, elas vão se costurando, né? Elas vão se alinhando, porque na realidade é uma imensidão dentro de um título que se chama Maria Mulambo e que várias coisas se consertam e se conversam dentro dessa pombagira incrível. E aí, mas fala mais algumas coisas, por a gente ser dessa entidade, né, ter o nosso caminho guiado por esse tipo de energia chamado Maria Mulambo. Como é que geralmente a gente fica? A gente é ranzinza, somos chatos demais. E aí vai um conselho para você que está assistindo esse vídeo até aqui, é o seguinte, se você está muito no começo, se você descobriu que o seu caminho tem essa senhora chamada Maria Mulambo, não importa de onde ela é, se é da encruzilhada, se é das almas, se é isso, se é da calunga, se é aquilo, eu vou te fazer uma proposta aqui, hein? Você caminhar com essa senhora dentro de uns princípios éticos, morais, dentro muito de honestidade, que eu tenho certeza que você vai chegar longe com essa energia na sua vida. Agora, você, principalmente para quem recebe e incorpora essa senhora, você ficar oscilando ali entre fazer o certo e o errado propositalmente, eu conheço diversas pessoas que não se deram tão bem assim. Mas porque ela é ruim? Isso é tema de outro vídeo também, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você. Eu costumo dizer e explicar para meus clientes, para meus filhos e para minhas filhas, o seguinte: eu falo que o espiritual não é intrometido, ele não é entrão. Então, existem certas áreas da sua vida, a não ser aquelas coisas, né? Uma emergência de saúde ou de um acidente, que o espiritual vai lá, bota a mão mesmo e nos livra cada dia disso, né? E aí o normal é o quê? O normal é você querer um auxílio. Sim, você pode ser auxiliado dentro da sua trajetória com a sua pombagira, óbvio, deve. E a coisa mais gostosa é isso, a gente poder contar com o nosso pai, com a nossa mãe de santo, aquele suporte. Pô, você que quer caminhar sozinho, repense bem, porque quando a gente tem alguém do lado fica muito mais fácil. Mas voltando, o que acontece? A Maria Mulambo, dentro da vida de uma pessoa, ela vai pegar no seu pé muito disso de desenvolvimento pessoal. Mas parece besteira? Parece demais. Mas conforme o tempo vai passando e os tipos de problemas vão aparecendo, você vai começar a entender, por isso que a Mulambo me preparou aqui. Por que eu falo isso? Porque quando você começar a ganhar um emprego maneiro, ou ter muito dinheiro, ou ter isso, ou ter aquilo, você vai ter sabedoria para poder lidar com aquilo. Porque eu falo, geralmente, que Maria Mulambo não fica dando 2, 3, 4 vezes, não. Geralmente ela dá uma. E aquela é uma muito... Sabe aquele tiro certo? A flechada de uma flecha só? É um tapão só. Buf, deu certo. E aí você, com uma estrutura para manter aquilo que ela está trazendo para sua vida, para o seu destino, a probabilidade de você cair de novo vai ser muito pequena. E a grande chance de você pegar aquilo ali e ficar triplicando, seja em qual sentido for que você queira levar, seja um profissional, chega agora, depois
de mesmo você com aquelas aulas que a gente escuta de Maria Mulambo de vida e de experiência, você cair de safadeza naquele mesmo local onde ela falou para você tomar cuidado que você não deveria fazer, pelo menos na minha experiência, é muito difícil ela pegar aquela área e te ajudar de novo. A Mulambo tem muito dessas, ela é muito correta, ela é muito firme, a palavra é muito direta. Ah, mas a Mulambo é rainha de feitiçaria? Ela, tá, tudo bem, existe essa teologia, né, que hoje todo mundo entende, super entende. E como eu estou falando, o que a gente está trocando de ideia aqui é dentro da minha experiência, na verdade absoluta. De repente pode ter outra pessoa que trabalha com Maria Mulambo e ser totalmente diferente. Mas geralmente ela vai muito nesse crescimento, nesse desenvolvimento pessoal, principalmente naquilo que ela pega mais no teu pé, entendeu? E aí automaticamente a gente fica mesmo ranzinza, a gente fica chato. A Mulambo, quando geralmente oferece para o filho ou para a filha aquele despertar espiritual, a gente já não consegue se sentir bem mais embalada, mais em barzinho, aquela bebedeira de sempre. Existe um ou outro que realmente gosta daquele tipo de ambiente, não abala, mas geralmente quem carrega a Maria Mulambo, você vai para esses ambientes assim, parece que você fica mais sensível, parece que você consegue enxergar coisas que de repente outras pessoas não estão enxergando, e aí aquilo já começa a te corroer e não fica tão legal assim, e aí te incomoda o ambiente que você pega e vai embora. O que acontece? Pelo menos comigo, eu já vi algumas pessoas comentando. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, nesse exato momento, existe uma cliente às 8 horas da noite, estou gravando, está de dia, mas 8 horas da noite de hoje, vai ter um cliente que precisa falar com Maria Mulambo. E aí o que acontece? Você começa a perceber, principalmente agora você que carrega ela, você vai concordar comigo. Você começa a ficar estranho, você fica chato, você fica estressado. Parece que você vira um velho de 93 anos e tudo te irrita, tudo te incomoda. O que é isso? Pela boca dela. Eu já ouvi de outras pessoas também que trabalham com ela. É aquela energia dos, como ela diz, que são os amigos e amigas dela chegando primeiro para preparar o terreno. E nem sempre o terreno é o seu barracão onde você dá consulta. Concorda comigo? O terreno é literalmente o seu corpo, que é onde ela vai chegar para poder fazer o que tem que fazer. Então, é muito legal você ter o discernimento também daquele negócio assim, ó, entendi. Eu sei que a energia mesmo não é de Maria Mulambo. O que está acontecendo? Porque isso daqui está estranho, ali está estranho. E aí você começa a trabalhar essas coisas. Porque nem sempre é uma energia sempre confortável. Né? E aí quando ela chega, né, ela faz o que tem que fazer e tal. Quando ela vai embora, você fica tranquilo, leve, parece que não aconteceu nada. Mas aí eu te pergunto, e quem carrega assim, essa senhora e chega no momento em que não vai ter incorporação? Como é que essa energia é dissipada? Como é que essa energia vai embora? Como é que essa energia não fica com você? Então você vai ver que eu pareço maluco, né? Que eu vou entrar num assunto de Maria Mulambo, como é que não é, porque assim, 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 daqui a pouco a gente vai para outro caminho, agora eu já estou falando antes e pós da incorporação dela, como é que fica, como é que não fica, você vai que é, é, geralmente as pessoas falam assim, poxa, mas eu sei que eu tenho um cargo de santo, ou então eu sei que eu tenho que ser um bandista, candomblessista, faísta, de quimbanda, e por aí vai. As pessoas falam assim, eu sinto um chamado. Mas, cara, como é que eu começo a estudar? É tema de outro vídeo, mas eu vou dar uma pincelada de novo. Eu vou encher o saco de vocês com isso. O que acontece? Essa teologia religiosa é muito boa, vai te se situar. Você vai ficar situado dentro de onde você está se cuidando. Vai te trazer sabedoria. Você vai saber aonde é a tua raiz, o que mexe, o que não mexe, como é, por qual período e tal. O que você não pode é passar essa linha aí, ó, entre que fica a teologia, que é muito bom você saber, e essa teologia da onde você não perder o tempero do sagrado. Porque esse tempero do sagrado, a única coisa que vai conseguir te dar esse tempero do seu sagrado de aprendizado, vivência. Vivência de orixá, vivência de barracão, seja na quimbanda, né, na umbanda, no candomblé. Vivência, não tem como você ler.
15 livros e querer ter a mesma pegada de uma pessoa que vive 10, 15 anos dentro do santo, aprendendo, passando perrengue, por aí vai. Não tem como. Então, por isso, hoje em dia, aí já fica a dica para você, se você quer realmente se desenvolver espiritualmente, que você sente que sua vida não anda, isso está te tirando o sono, esse chamado para o sacerdócio, que nem sempre é só de sacerdote, mas esse chamado em que a ausência dessa espiritualidade está te fazendo mal, literalmente mal de tudo, e aí você vai e você mergulha, tira tempo para estar dentro do barracão, tira tempo para estudar com o seu pai de santo e com sua mãe de santo, para de querer pegar conteúdo de internet onde tem de fundamento. Aqui a gente está trocando ideias sobre, eu não estou falando de fundamento de assentamento, de como é que faz o Iaô, de como é que é o segredo de Ifá, apesar de eu ser de Ifá também. Então, existem coisas que você só vai conseguir adentrar estando dentro de um culto, direitinho ali, com uma pessoa ali do seu lado te auxiliando, qualquer problema que você tiver, ou que possa acontecer, vai ter um homem ou uma mulher ali, que é o seu sacerdote, sua sacerdotisa, te acompanhando. Mas não, hoje em dia, vai uma crítica aí encaminhando para o final do vídeo. O que está acontecendo hoje em dia, de uns anos para cá? Você certeza que você conhece alguém assim. A pessoa vira muito bem com uma entidade, ela trabalha muito bem com uma entidade, né? Vamos botar lá que ela trabalha com o seu marabô. E o seu marabô vem em terra, rapaz, você não consegue nem abrir a boca, porque o seu marabô fala da sua vida, do dia que você nasceu até o momento que você está tomando a consulta. Essa pessoa é maravilhosa? É. Essa pessoa é um bom médium? Vamos botar que é homem, né? É um bom médium? É um ótimo. A entidade dele é firme, é firme. Preste atenção no que eu vou te falar agora. O que isso tudo tem a ver com uma questão dele se tornar um pai de santo? Ou dele se tornar um babalorixá? Ou de repente dele montar a quimbanda dele e começar a tocar e fazer as coisas? As coisas não se conversam. Quem é bom mesmo é a entidade. E também para a entidade poder, né, fazer isso tudo que faz, existe uma boa parte dele como médium que ajuda essa entidade, o seu marabô, a fazer tudo o que faz. Agora, esse salto de trabalhar bem e ajudar os outros numa consulta, em abrir barracão, é outra história, porque quando você abre barracão, você vai acompanhar a vida dos seus filhos, clientes, de tudo, você vai mexer cabeça, tem que mexer com o orixá, tem que mexer com isso. Então, assim, o que mais está acontecendo é isso, a pessoa trabalha bem com um tipo de entidade, começa a tocar macumba no quintal de casa ou aonde for, aluga barracão, faz isso, faz aquilo, e a pessoa começa uma trajetória ali, e aí você vai vendo um monte de gente que vai se cuidando com essa pessoa, pipocando e por aí vai. Eu não vou ficar também entrando em detalhes. Então toma cuidado muito com isso, que você fique 10, 20 anos trabalhando com essa entidade, da sua entidade adivinhar a cor da cueca do cara do consulente. Mas na hora certa, ou então se aprofunda para poder abrir o seu barracão, cria também um tipo de maturidade para você encaminhar as pessoas que estão seguindo o seu barracão. Não é simplesmente um vira-vira. Por isso que hoje em dia o que a gente mais escuta é o quê? Pô, saudades de uma macumba da minha época. Saudade, a gente já não vê mais orixá como via de antigamente. A gente já não vê a cobrança de orixá, aquelas costas de orixá que nem de antigamente. A gente já não vê isso. Aí começa. Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, eu faço um tiquinho aqui, você faz um tiquinho aí, o João faz ali, a outra faz, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ressurgir coisas que a gente já viveu lá atrás. Entendeu? Acabou que a gente foi falando, que a gente queria aditivar um monte de coisa de quem é filho de mulamba ou sobre a mulamba, a gente vai para um monte de caminho, mas por que para fechar o vídeo, por que você, eu dentro de Maria Mulamba, eu vou trazendo um monte de coisa, porque foi exatamente um pouco das coisas que ela me ensinou, óbvio que foram muitas, mas ela foi abrindo minha cabeça desde novo para isso, para esse olhar. Se você não vai ter aquele tesão, aquela coisa louca de dar uma obrigação em alguém, ou de dar um ebol, de somar na vida de alguém,
ou então tá por dinheiro, ou tá por isso, ou tá por aquilo, ou não sabe, cara, cuidado com essas coisas, porque vida espiritual não é mole. Essa senhora, Maria Mulambo, não é mole. Eu conheço gente já que ultrapassou o limite e foi pro desrespeito. Não teve muita coisa boa. E aí eu lembrei uma coisa do começo do vídeo que eu queria falar e vou encerrar falando isso porque eu lembrei agora. E cortei na edição, provavelmente. O que acontece? Duas coisas que ela me ensinou que mudou a minha vida. Faça de tudo para conseguir. Para amanhã, depois, você não sentar no sofá e não pegar um argumento de exemplo para falar que você não conseguiu. Então, exploda as opções. Faça tudo o que você puder. Isso, quando Maria Mulambo me ensinou isso, minha cabeça falou, buf. É, automaticamente tudo na minha vida melhorou assim, mas melhorou drasticamente, assim, de eu virar outro cara. E dê valor a essa senhora. Dá bobeira a um assunto sério, do pouco dinheiro ao muito, de tudo na sua vida você faz. Se você tem esse tipo de energia. Ah, mas minha pombagira é outro e meu Exu é outro. Não tem importância. Tira o nome Maria Mulambo, pega o nome do seu Exu, aquele que realmente luta por você. E, cara, não faça uma barganha. Ah, porque eu vou dar isso, que eu vou dar aquilo. Lembre de uma coisa que o pai Ariel de Oxóssi vai falar para você. Seu Exu, sua pombagira ou seu santo, eles não são mendigos para você dar um pedaço de cachaça, um pouco de cachaça, um frango lá e tá tudo certo. Não, não dá, tá? Mas a gente bate mais papo nos outros vídeos. Um grande beijo, olha só. Se você assistiu até aqui, você se inscreve no meu canal, que eu tô começando do zero nesse canal. Deixa o like, envie para algum irmão de santo endemoniado, que é maluco, uma irmã de santo, não sei. Dá uma moral aí pro canal. Daqui a pouco a gente vai estar com vários inscritos e vai estar trocando ideia, vai fazer live. E eu quero fazer muita coisa. Então esse foi o primeiro vídeo do canal. Comecei falando de Maria Mulambo, dei 300 voltas, mas é mais ou menos isso. De repente é a mensagem que a Mulambo queria passar também, né? Mas sou eu aqui para Ariel, tá? Não vem de maluquice, não. Um beijo, tamo junto. Axé pra você. Se for do seu merecimento, hein? Tamo junto.